Ctrl+C, Ctrl+V, eu crio, tu crias, ele cria. Nós criamos, vós criastes e eles lucram. A ideia é minha, a ideia é nossa, é coletiva, nada se cria, tudo se copia. Nessa grande antena coletiva que paira sobre todos nós, quem é dono do quê no mundo dos direitos autorais? Quais são as forças por trás dos questionamentos que envolvem apaixonadamente artistas, fabricantes, editoras, governos, estudantes, programadores e consumidores? A internet veio misturar conceitos e mundos que estavam separados, protegidos. Inclusão digital, remix, pirataria, propriedade coletiva, lucro, autoria, perdas, danos, ganhos, partilhar, compartilhar, dividir e somar. Nessa nova matemática da criatividade digital sem fronteiras, é preciso afinar a escuta para enxergar, captar e compreender os tons, as nuances e os acordes dissonantes dessa grande aldeia coletiva. Com tanta criatividade solta, hoje nossa pauta será sobre direitos autorais na internet. E a partir de agora, só se fala mais disso. Para entender melhor sobre esse assunto polêmico, contamos com a presença do advogado especialista em Direito e Propriedade Intelectual Pedro Paranaguá, que acabou de chegar dos Estados Unidos de um doutorado em Duke, e Rodrigo Safazone, comunicador, ciberativista e um dos criadores da Casa da Cultura Digital. O que está acontecendo hoje com direitos autorais no Ministério da Cultura? Bom, eu acho que a questão da tecnologia ela veio para mudar tudo, né? Quando a gente tinha o conteúdo analógico, era um mundo, o conteúdo digital mudou completamente. Então, a gente está numa fase de transição, ninguém sabe ao certo qual que é o melhor formato, qual a melhor forma de se fazer dinheiro, se promover a inovação, a criatividade, e acho que isso tem naturalmente causado algumas controvérsias, bastante, várias. Especificamente, na verdade, eu diria que do ponto de vista político, a principal delas é que nos últimos 8 anos, durante o governo Lula, houve uma sinalização, a partir da gestão do Gilberto Gil e do Juca Ferreira no Ministério da Cultura, de uma promoção ou, pelo menos, a orientação para a realização de uma reforma da Lei de Direitos Autorais brasileira, que é de 1998, justamente porque ela não dá conta desse novo mundo digital que coloca... Pedro trabalhou nesse projeto, né, Pedro? Eu trabalhei dando auxílio, enfim, o Ministério da Cultura na gestão anterior, do ministro Gil e Juca, fez vários estudos, vários seminários nacionais, internacionais, e um dos estudos foi feito pelo pessoal da FGV. Na época eu trabalhava lá, a gente fez 2 estudos grandes para o Ministério para auxiliar no embasamento para a reforma da lei autoral. Então, isso, na verdade, na virada do governo Lula para o governo Dilma e na virada da mudança de ministério, houve uma sinalização de uma outra forma de abordagem em relação a essa questão. Eu acho que foi um pouco nesse momento, então, que começa um debate mais acentuado, isso com algumas opções que foram feitas à época, né? A nova administração do Ministério optou por gerir de outra maneira o seu próprio conteúdo produzido, quer dizer, no site do Ministério da Cultura antes vigorava uma licença Creative Commons, e aí eles removeram essa licença. Isso teve muito menos do que um apelo prático, até eu diria, quer dizer, isso poderia ter gerado um debate, poderia ter sido conduzido de outra maneira, não necessariamente precisaria se utilizar uma licença Creative Commons, mas a questão de como isso foi feito, da forma como isso foi encaminhado, da maneira como isso foi colocado, de forma abrupta, veloz, rápida, como sendo essa grande bandeira, a grande questão que estava em jogo naquele momento, apontou, né, criou um sinal, apontou para um determinado rumo que depois só se veio consolidar, só se veio confirmar de grupos que estavam contrários à reforma, de participarem, quer dizer, de conduzirem esse processo, né? Então a gente teve, tanto é que assim, o governo tinha prometido que essa reforma estaria no Congresso Nacional até julho, ainda não chegou. Bom, Pedro, o que é um Creative Commons? Creative Commons, na verdade, é uma ONG americana, criada na Universidade de Stanford, na Califórnia, sem fins lucrativos, e que existe basicamente para você facilitar alguns usos na internet. Então, você, ao invés de ter todos os direitos reservados, você passa a ter alguns direitos reservados. E é o próprio autor que escolhe quais vão ser os direitos que ele vai querer liberar ou não. Então, assim, algo que é padrão nas licenças Creative Commons é que o autor autoriza a cópia e a distribuição do conteúdo, seja do livro, da música, do vídeo, filme, o que seja, qualquer obra autoral. E aí os outros usos, ele entra no site e escolhe de forma bem didática quais vão ser os tipos de usos que ele vai autorizar ou não. Então, por exemplo, se ele quiser impedir que outras pessoas modifiquem a sua obra, basta ele dizer isso na licença. Se ele autorizar a modificação, ele pode, inclusive, autorizar a modificação. Então, o remix, por exemplo, de uma música.
Tá? E se ele autorizar essa modificação, o que ele pode fazer também é, eventualmente, se ele quiser, exigir que as pessoas que utilizem mantenham a mesma licença, baseada até na licença GNU GPL, de software livre, parecido, para que essa cadeia aberta, né, de Open Access continue. É mais ou menos isso. Todo esse tititi é por conta dessa licença? Ou estamos questionando outras coisas também? Não, não é por conta dessa licença. Na verdade, a questão é mais ampla, muito mais ampla. Na verdade, a gente está debatendo a autoria no mundo contemporâneo. Como é que a gente cria, como é que a gente elabora. O texto de abertura do programa já tratava um pouco disso. Eu estava até só para atualizar a questão, vendo ontem uma matéria com o Godard, que acaba de lançar um filme novo. O Godard não é nenhum jovem militante do ciberativismo, né? Ele é um velho militante do ciberativismo, talvez, agora, porque ontem a declaração dele era, ele está lançando um novo filme, chamado Filme Socialismo, e em que ele trabalha com remixar de imagens, com colagens, e diz, olha, o cinema acabou, o que existe é a reapropriação simbólica das imagens produzidas, a construção de discursos a partir disso, e ele questiona ele mesmo, talvez o último dos grandes autores do cinema, né, tido como o grande autor do cinema de autor, dizendo o autor já não existe mais, ele não é necessário num contexto em que todos podemos produzir cultura, podemos produzir os nossos filmes. Isso, quem está dizendo é o Godard nessa intervenção dele, que já vem fazendo isso de algum tempo, desde, inclusive, das experimentações que ele fazia já nos anos 60 e 70 sobre a autoria. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo não é especificamente uma licença, ou a utilização dessa licença, ou a retirada de uma licença. É qual é o ambiente sobre o qual a gente quer criar, qual é o conjunto das liberdades, como a gente vai tratar essa matéria-prima da criação, que é a possibilidade da recriação, quer dizer, como é que a gente vai tomar o trabalho feito anteriormente, o conhecimento, para gerar novos conhecimentos. Que relação que a gente quer ter com isso? De forma prática, o que isso muda para o consumidor, Pedro? Olha, é curioso, Marcelo, porque em relação, por exemplo, download de música, né? Tem um download ilícito, ilegal, e o download ilícito nos sites, enfim, Sonora, UOL, Megastore, Muzig, alguns sites brasileiros, enfim, no mundo também, que autorizam o download desde que haja remuneração, esse download é lícito. A questão toda da tecnologia, junto com esse download de música digital, pode causar alguns transtornos para o consumidor. Por exemplo, todos esses sites de música de downloads lícitos, legais, eles têm uma trava tecnológica que se chama DRM, ou TPM, como é na sigla em inglês. TPM? Isso, que não é isso enfim, que as moças aí em casa estão pensando. Mas TPM, basicamente, são as medidas tecnológicas de proteção, é uma na coisa sigla em boa inglês. ou ruim? Depende do ponto da perspectiva, né? Ela pode ser boa para a indústria fonográfica, que acha que, na verdade, vai conseguir, através disso, impedir a cópia e a distribuição ilicitamente desse conteúdo, tá? Mas, por outro lado, ela pode causar um transtorno aos consumidores que, eventualmente, vão tentar, depois que baixaram a música, pagaram pela música, vão tentar passar essa música para o seu iPod. Então, por exemplo, quando você baixa uma música no Sonora, você só consegue escutar no teu equipamento. Quando você baixa uma música no Sonora, e todos os sites legalizados no Brasil, até onde eu tenho notícia, todos eles vêm com DRM, WMA da Microsoft, ou seja, eles só são compatíveis com o sistema operacional da Microsoft. Então, se você quiser tocar num computador rodando o sistema operacional da Apple ou um software livre, ele não vai funcionar, a não ser que você burle essa técnica e consiga quebrar essa trava. Caso contrário, que pode ser no Brasil... enfim, a princípio não seria crime, ainda mais é sim uma violação de direito autoral de acordo com a lei. Então as alternativas são o quê? Streaming? Streaming acho que é uma alternativa Explicando, interessante. streaming são rádios praticamente, né? Streaming ao invés de você pegar e baixar aquele conteúdo e ficar com ele, com posse daquela música, daquele filme e tal, você simplesmente conecta na internet, enquanto conectado, sem conexão não dá, você assiste aquele vídeo pagando. ou tem... Pode ser gratuito ou pode ser pago. Enfim, o certo. streaming em si é uma tecnologia que permite você acessar a internet e assistir em tempo real o conteúdo, sem que ele necessariamente vá para o seu equipamento. Que são as tentativas da indústria de música de recuperar o terreno perdido, diríamos assim, com o peer-to-peer? É isso? Mas assim, é interessante isso, né? Porque já mostram estudos, por exemplo, há um impacto enorme, né?
na indústria da música, evidentemente, a partir dos 10 anos de existência do Napster, da introdução do peer-to-peer, mas há um conjunto também de valor sendo gerado nesse outro campo, em novas economias que surgiram nesse contexto e que a gente não fez ainda essa relação, ainda não conseguiu chegar a um detalhamento do quanto que se ampliou também o universo do consumo de outras maneiras relacionadas aos bens culturais. Por exemplo, o Tecnobrega, é isso? O Tecnobrega acho que é um exemplo bem interessante. Não só o Tecnobrega, mas, por exemplo, o forró eletrônico do Ceará. E para explicar para os nossos telespectadores, internautas, as bandas optam por não reprimir a pirataria e vivem de shows, na verdade, elas estimulam, na verdade, a circulação dos seus conteúdos. Isso, porque elas têm shows, né? Acho que o sistema do Tecnobrega da região do Pará é bem interessante e específico. Eu acho que ele não funciona em nenhum outro lugar do planeta e nem com outros tipos musicais. Mas alguns artistas já declararam que não estão preocupados com a pirataria, e sim fazer show. Exatamente. Acho que a Ivete Sangalo declarou isso, a Daniela Mercury, não é verdade? Eu acho que a própria banda Calypso, que é a mais conhecida, o Tecnobrega, eles, no início, pelo menos, não sei como é que é hoje em dia, eles se utilizavam da distribuição em massa, que são os camelôs, ou entre aspas, piratas, né? E não é que eles davam autorização para os camelôs, eles simplesmente deixavam que os camelôs distribuíssem, porque eles entenderam que era a melhor forma de distribuição para o público. Tem vários exemplos, né, Marcelo, de vários, assim, de tentativas de modelos. A grande questão é que, assim, você tem uma mudança de cultura na forma como esses bens circulam. A gente não ouvia, assim, a humanidade não sempre ouviu músicas gravadas. Isso é uma coisa do século XX. Até o final do século XIX, as pessoas liam a partitura, a música era tocada ao vivo, não existia reprodução. Isso foi uma tecnologia que introduziu, numa certa época, uma tecnologia introduzida numa certa época, que permitiu a reprodução, a gravação e, portanto, a distribuição de música nesse formato. Né? As tecnologias vão evoluindo, você tem outras formas culturais, inclusive, de se relacionar com a circulação da música. Aí você vai inventar e vai se relacionar com elas. Em vários momentos da história, surgimentos de novas tecnologias fizeram com que as pessoas ficassem absolutamente amedrontadas. Isso é música, é foto, é vídeo, é tudo, né? Não só, porque a gente fica muito centrado no exemplo da música, mas o Pedro pode falar, ele tá até com uma imagem bacana aqui, mostrando o que foi isso, por exemplo, o surgimento do videocassete, por exemplo, para a indústria de filmes. Nós temos 2 minutos, explica pra gente isso aqui, Tá. Pedro. É bacana porque, enfim, final da década de 70, início de 80, nos Estados Unidos, a Sony estava lançando o primeiro videocassete no mundo. Né? Que é esse aqui que a gente está que vendo no monitor. tá isso na tela. Acho que pode até maximizar para o pessoal ver melhor. Deixa eu fazer aqui. E aí o que aconteceu? A indústria de Hollywood, a indústria de cinemas, entendeu que o videocassete podia fazer cópias, né, inclusive dos filmes deles, e eles queriam proibir o videocassete, a tecnologia em si. Isso é um bom e velho Betamax, que era melhor que o VHS, não é? Pois é. Dizem que sim, a gente não pegou essa fase. Eu lembro de uns aparelhos desses grandões, né? Não, eu vi pequeno. Também. Tinha uma Matic em casa. Sim, entendi. Bom, e aí? E aí o caso chegou à Suprema Corte americana em 84 e a Suprema Corte decidiu que eles não iam proibir o videocassete ou a tecnologia, simplesmente porque ela também poderia ser utilizada para fins ilícitos. Porque ela também poderia ser utilizada, sim, para fins lícitos. E eles entendiam, um dos exemplos lá foi que, digamos, que alguém está perdendo um programa que está passando ao vivo, você deixa programado para gravar e assiste num outro momento. Esse era um fim lícito, propiciado pelo videocassete e, portanto, ele não deveria ser proibido. E a questão toda do videocassete é que hoje ele pode ser equiparado, por exemplo, a todas essas redes peer-to-peer. Né? Então a indústria, de novo, está tentando proibir a tecnologia em si, quando na verdade ela pode ser mais benéfica. E nesse caso dos videocassetes, a indústria passou depois a ganhar muito mais dinheiro com a locação de fitas do que ganhava antes. Então, quer dizer, é curioso que eles tentaram proibir, só que no final eles foram muito, muito beneficiados. E tem que deixar claro uma coisa, na verdade a gente fala dessa oposição e é um argumento que sempre surge. Mas, por exemplo, o GEPOPAI, que é um grupo de pesquisa ligado à USP, fez um estudo mostrando, por exemplo, de que cada R$3 que vai, por exemplo, para a circulação de música no Brasil, apenas um fica com os artistas. Então, a gente tem uma parte desse valor que está concentrado no universo dessa indústria. Né? Então, é preciso deixar muito claro que há um embate sobre... Não é necessariamente uma luta, nunca foi uma luta contra artistas, não é nada disso, como às vezes se coloca. Pelo contrário, na verdade, é uma reorganização de outra monta que está acontecendo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso próximo convidado para falar exatamente disso.
artistas e músicas na internet.